Bem-vindos ao canal Desigual do Combinado, um canal que não tem compromisso com pauta, não tem compromisso com roteiro, não temos, enfim, compromisso com a verdade. Verdade que está aí, uma verdade maquiada, uma verdade que engana. Nosso único compromisso nessa sociedade é o compromisso com a dúvida. E a dúvida que eu venho trazer hoje para vocês é a seguinte: qual é o sentido de existência do Detran? Para mim, só faz sentido de existir um órgão desse num mundo em que é dividido primeiro em classes e que a maioria esmagadora da população vive em condições de uma pobreza imensa, imensa. Porque qual seria a razão dele ser criado se as próprias pessoas fossem, decidissem, controlassem democraticamente a sua vida? Tem sentido? Esse na verdade, é a grande chave da burocracia. De toda, não só a burocracia do Detran. Né? O fato dela não prestar nenhum compromisso, não ter nenhum vínculo com a maioria da população, que é a classe trabalhadora, diz muito tanto da sua função em si, mas também da função do Estado em geral. Né? O Estado ele não pode cumprir essa função. Na medida que as pessoas tomarem conta de suas vidas, por meio de comitês, de conselhos, em cada bairro, local de trabalho, isso não vai se chamar Estado. Porque o sentido, o Estado, o conceito de Estado é uma coisa bem definida. Né? Ele só existe, e aí eu vou pular para o Detran depois, ele só existe em razão de que uma minoria, uma classe bem pequenininha, vive da exploração da imensa maioria. Né? Se não existe isso, não teria sentido. Né? Porque como eles são minorias, eles precisam de todo um aparato para se defender. Né? Porque eles são poucos. Né? Os patrões, os capitalistas, eles são poucos. Né? Se pega ele, mete uma porrada, não tem como eles se defenderem. Né? Então o Estado ele cria, ele nasce daí. Né? E função dele é efetivamente reprimir, né? Que as pessoas fiquem pianinhas e controlar. E aí que entra o Detran. Função dele é controlar as pessoas. Você tem que ir lá, você é fichado, porque querendo ou não, isso é ser fichado, né? Você tem que tirar um documento, botar lá sua digital, né? Dizer onde você mora, qual é o seu carro, né? É pra te controlar, cara. É pra saber onde é que tu tá andando, saber onde é que tu mora, qual é a tua cara, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. E, além disso, né? Que para você controlar, você tem que deixar a pessoa sempre numa situação em que ela tá devendo para você. Que, pô, tem que ter uma legitimidade, né? Função do Detran entra aí também, é criar essa falsa legitimidade para você ser fudido. É toda essa burocracia, esse conjunto de leis, essas coisas que não tem sentido toda vez que a gente precisa de um serviço, né? É deixar você sempre no estado que você está pedindo um favor. E que se você não cumpre isso, ah, meu amigo, aí você está ferrado. Ou seja, é uma política de que mexe com probabilidade, né? Como a gente não sabe quem vai se revoltar, o que a gente pode fazer? Qual é o instrumento, né? Os magnatas, os tubarões pensam, vamos deixar todo mundo devendo. Que aí quando a gente quiser foder com alguém, nós temos essa capacidade de foder com alguém. Nós temos essa autorização expressa. As pessoas não vão poder, ninguém pode desconhecer a lei, né? Não é o grande ditado jurídico. E, pô,
teria sentido de existência? Por exemplo, vamos pensar, se não tivesse isso, teria sentido de um controle tão efetivo num mundo que não existisse a pobreza que a gente vê hoje no nosso país? Pô, o cara, se ele tivesse dinheiro, ele ia ter vontade de cuidar das coisas dele, né? Deixar tudo certo, né? Ter peças originais, ter um carro em bom funcionamento, com todo o sistema de segurança, o maior sistema de segurança possível. Infelizmente, pô, você chega numa concessionária, né? É luxo, é luxo. Isso você comprar um carro novo, né? Imensa maioria aí vende carros usados aí que não tem muito menos proteção, muito menos ainda, né? Antigamente, segurança era um plus, né? Pô, você ia ter o seu carro montado, seu carro direito, seu veículo. Você ia cuidar das suas coisas, sem problemas, cara. Se não tem uma limitação de recursos, pô, não tem pra que você viver desleixado. Não tem. E aí, pô, qual o sentido do Detran? Isso aí perde. Em relação a bebida no trânsito, né? E eu vou chegar numa conclusão aqui, desses todos os exemplos. Em relação à bebida, cara, punir, dar multa, que é o que tem sido feito há décadas, né? Há muitos anos. Pessoa saber que vai ser multada alguma vez impediu alguém de sair alcoolizado na rua? Não, eu digo isso de uma forma mais geral, né? O medo da punição acabou com as infrações do trânsito? Não acabou. Não acabou porque ataca a consequência. Ataca a consequência, não ataca a causa, né? Você não combate o alcoolismo, né, que é uma doença que é mantida do jeito que está na sociedade por uma intervenção tanto dos grandes magnatas do setor, Ambev e afins, e também com um apoio muito forte do Estado, né? É mantido assim, é mantido assim. Você não combate o alcoolismo fazendo isso, né? Pessoa que está nessa situação, né, que bebe, pô, tá bebendo, vive da bebida, as razões delas têm muito mais a ver com as condições de vida, com os dramas que ela vive psíquica e descarrega tudo na bebida. Ou seja, você tem que atacar as causas materiais para acabar com o problema, né? Em tudo, né? Em relação à velocidade no trânsito, pô, muitas vezes as pessoas saem atrasadas, por quê? Porque tem que chegar no local, né? Que vive um mundo em que a vida depende de você passar o dia inteiro no trabalho, né? Você sair num horário, você não vê o sol e sair quando o sol já se pôs, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que, em suma, a pobreza, a forma como a nossa sociedade é organizada, é que tem que ser atacado para você evitar isso, que aí você vai na causa. Não é do jeito que é feito, né? Você controlar a pessoa, que eles não têm compromisso, cara. Detran não tem compromisso em proteger ninguém. O compromisso é controlar a sua vida. Foda-se. Então nem aí se você, o que você é, o que você fez, o que você vive. Tá nem aí. E, ou seja, controlar e te extorquir para ter dinheiro para te controlar. Entendeu? E aí vem a indústria da multa, né? As taxas imensas, tudo que você fala, você dá um bom dia, paga a taxa. Né? Ou seja, se autofinanciar para também ser menos custoso para o teto, para o topo, né? Para os padrões, para não custar tanto para eles, né? Essa máquina de ficar controlando as pessoas, né? Que é isso, é te fichar, cara. É saber onde você está indo, qual é o sentido. Tudo isso, tudo isso faz parte da função do Detran, né? Sem a pobreza e sem essa sociedade dividida, não existiria Detran. Resumindo, as próprias pessoas iam controlar suas vidas e não ia ter as condições materiais, né, que geram essa desigualdade imensa no nosso país,
para ter que ter um controle grande, entendeu? Que é isso, esse é o sentido geral do poder de polícia, né? O poder de polícia, ele nasce, esse poder de fiscalização, ele nasce toda vez que, um exemplo, né, que um grande pensador usa, nasce quando existe uma fila, né? Essa fila só existe porque todo mundo, a maioria ali não vai ter acesso, não tem coisa, não tem recurso para todo mundo, né? E pô, invariavelmente surge a confusão, né? E por isso que toda vez que tem uma fila, tem um segurança, tem um guardinha para organizar a fila. E é aí que nasce a burocracia. É para controlar os miseráveis, é para controlar a pobreza. Esse é o sentido do Detran, em geral, né? É ser parte dessa máquina de manter a população sob controle estrito e sempre devendo, sempre podendo incorrer numa punição e extorquindo ao mesmo tempo. É a mesma função, se você parar pra pensar, de uma milícia, né, cara? Só que, pô, os caras tem uma lei que ampara eles. Essa é a única diferença do Detran. O Detran é um grande projeto de uma grande milícia que a gente vê nos jornais e nos filmes, né? Só que tem carro novo, né? Tem, tem um adicional ali, né? Um salário, tem estabilidade, né? Essa é a diferença, né? Enfim, pode dizer as suas opiniões aí. Diga aí nos comentários se a dúvida te botou em dúvida, se você concorda. Se você discorda, principalmente, pode botar aqui. E é isso. Fico por aí. Sei que não foi muito profundo, mas a raiva, né, faz a gente ter vontade de compartilhar essas reflexões de ódio, né? Essas dúvidas que, infelizmente, ainda são só dúvidas, né? Ainda a certeza na nossa sociedade é a certeza que a gente vai se ferrar. Um abraço a todos, se inscreva no canal.